Novembro Azul Câncer de próstata 3. Novembro Azul é o mês em que são realizadas campanhas sobre a importância da detecção precoce do câncer de próstata. O que os homens podem fazer sobre o câncer de próstata? O primeiro passo para lidar eficazmente com o câncer de próstata é conhecer os fatos. Estudos recentes mostraram que decisões importantes quanto ao estilo de vida, como a manutenção de uma dieta saudável e a prática de exercício físico regular, como caminhar 30 minutos por dia, podem desempenhar um papel fundamental na redução do risco de contrair câncer de próstata e de sobreviver a ele, se você tem a doença. Converse com sua família e amigos sobre o câncer de próstata e, se tiver mais de 40 anos, fale com o seu médico e planeje um programa de rastreamento. O câncer de próstata é comum, mas atualmente poucos homens morrem dessa doença. O câncer de próstata é o câncer que mais afeta os homens, após o câncer de pele. Segundo estimativas do INCA, serão diagnosticados mais de 60 mil novos casos por ano. A mortalidade no mundo por esse tipo de neoplasia apresenta um perfil ascendente semelhante ao da incidência no Brasil, embora a sua magnitude seja mais baixa. No entanto, a detecção precoce pode ser um salva-vidas contra o câncer de próstata. Meu pai teve câncer de próstata, isso significa que eu também terei a doença. A grosso modo, se um homem tem um parente de primeiro grau, pai ou irmão, com câncer de próstata, suas chances de ter a doença duplicam. 2 familiares de primeiro grau com câncer de próstata aumenta esse risco em 5 vezes. No entanto, nem todo mundo que tem um histórico familiar terá a doença. E, caso seu médico seja mais agressivo e recomende a realização de biópsias, isso não significa que você definitivamente tem ou vá ter câncer de próstata. Se o câncer de próstata voltar após o tratamento, significa que não haverá cura. A recidiva do câncer de próstata pode ser, do ponto de vista emocional, devastador. Especialmente se você já passou por exames de PSA, biópsias, diagnóstico, radioterapia e cirurgia, mas mesmo assim, a doença não tem que ser uma sentença de morte. Muitas vezes mostra que uma nova abordagem de tratamento deva ser iniciada, como a terapia hormonal ou outra terapia combinada. Ter um PSA baixo, significa não ter câncer. Os níveis do PSA podem ser úteis no diagnóstico do câncer de próstata, mas eles são realmente apenas uma peça do quebra-cabeça. Assim como um número alto não significa necessariamente que você tenha a doença, um número baixo não significa que você não a tem. Para ter um quadro mais completo da saúde da sua próstata, você deve realizar o PSA, o exame de toque retal e a biópsia da próstata. O exame de toque retal permite ao seu médico examinar a próstata e determinar se existe alguma alteração fora do normal. Dependendo dos resultados, ele também pode solicitar a biópsia de modo que as células possam ser examinadas ao microscópio. O tratamento do câncer de próstata sempre causa impotência. De acordo com pesquisa publicada no Journal of the American Medical Association, cerca de metade dos homens com boa função sexual antes do tratamento do câncer de próstata, ainda terá uma boa função após o tratamento.
Entre os demais, alguns homens podem ter de moderada a grave impotência, mas a maioria tem apenas uma pequena perda da função sexual, que muitas vezes volta ao normal dentro de alguns meses a um ano após o tratamento. No entanto, a idade pode ser um fator complicador, e à medida que os homens envelhecem já tem algum comprometimento da função sexual. E o tratamento do câncer de próstata certamente não vai corrigir esse problema, mas também não é susceptível de torná-lo significativamente pior para a maioria. O tratamento do câncer de próstata sempre causa incontinência urinária. Assim, como a função sexual, os homens também se preocupam com a incontinência urinária, como uma consequência do tratamento do câncer de próstata. Cerca de 1 em cada 5 dos homens tratados de câncer de próstata têm incontinência urinária devido ao tratamento, e os pacientes mais jovens geralmente se saem melhor ainda, de acordo com uma pesquisa publicada no British Journal of Urology International. Se você já tem problemas de bexiga, provavelmente enfrentará incontinência urinária, que na maioria dos homens, é temporária ou tratável. Atualmente estão disponíveis melhores tratamentos para problemas de função sexual e incontinência urinária. Buscar uma segunda opinião médica é falta de educação. Buscar uma segunda opinião é bom senso. Você deve se sentir livre para pedir uma segunda opinião sobre seu diagnóstico, tratamento ou ambos. O exame PSA beneficia principalmente os homens acima de 65 anos. Apesar do PSA ser realizada principalmente em homens com mais de 65 anos, os homens que realmente se beneficiam do exame são os mais jovens. Se esses jovens levarem os resultados de seus exames a sério, fazendo a biópsia e os tratamentos, têm grandes chances de cura. O exame de toque retal não é necessário se eu fizer o exame PSA. O exame PSA é mais eficaz quando feito junto com o exame de toque retal. Um aumento da próstata é um sinal de câncer de próstata. O aumento da próstata e o câncer de próstata são diferentes. Os sintomas incluem a incapacidade de esvaziar completamente a bexiga, a necessidade frequente de urinar durante a noite, e incontinência urinária. O aumento da próstata acontece com a maioria dos homens à medida que envelhecem e não aumenta o risco de câncer de próstata. O câncer de próstata acabará com a minha vida sexual. Em alguns tipos de tratamentos para o câncer de próstata, as fibras nervosas que rodeiam a próstata e controlam a capacidade de ereção podem ser afetadas. A extensão desse comprometimento depende de uma série de fatores, como localização e tamanho do tumor e do tipo de tratamento realizado. A capacidade de recuperar o controle da função erétil também depende da idade do paciente e se já apresentava problemas de ereção antes da cirurgia. A disfunção erétil anterior à cirurgia dificilmente regride após uma cirurgia de câncer de próstata. Muitos casos de disfunção erétil pós-tratamento podem ser acompanhados por um urologista. Converse com seu médico sobre os detalhes específicos de sua condição, incluindo as opções de tratamento e seus possíveis efeitos colaterais. Narrativa educativa sobre o câncer de próstata. Novembro Azul, Câncer de Próstata, 3. Narrado, adaptado por José S.S. Almeida. 25 de outubro de 2014. Conteúdo: pesquisa web, música, acervo livre YouTube, fotografia, acervo Google, software, MS Movie Maker, narração, Bing. Conheça meus canais,
Facebook José Sebastião Silva de Almeida, adicionar. Facebook página Contos.Descontos, curtir. Facebook página Versão do José SS Almeida, curtir. YouTube canal Josi SS Almeida, subscrever. Google canal Josi SS Almeida, subscrever.